Falado também sobre o poder tá falando de oração e do jejum. Por que o jejum às vezes tá relacionado à oração? Ela potencializa? Eles se combinam. Ele potencializa. Eles se combinam maravilhosamente bem, porque só vale a pena jejuar se for para orar. Senão você só passa fome. Senão só é de uma dieta. É uma dietinha. E no meu caso, não era como esse pessoal que diz, eu estou fazendo a dieta do não sei o quê. Eles pulam uma refeição e dizem que jejuaram. Não. Aí, meu Deus, isso eu continuo a fazer até o dia de hoje. E não considero jejum. Só que ao invés de almoçar todo dia, meio-dia, eu tomo café da manhã e frequentemente eu Só só vai janto. jantar. E isso aí, para mim, é só uma extensão de alimento. No meio do caminho eu como umas maçãs, ou uma pera, ou duas ou três, umas coisas assim. Hoje em dia eu sou um homem magro, meu peso médio no tempo do esporte, do futebol e do jiu-jitsu era 84, 87 quilos de músculo. Depois eu engordei, mas eu não fiquei balofo, eu só fiquei grande. Eu fiquei com 130 quilos, eu fiquei quase 2 centímetros mais alto. Eu tive que aumentar o meu sapato 2 números. Nossa, para aguentar? Porque eu distribuí o peso no corpo inteiro. Por isso também, quando eu perdi tudo em 3 meses, no máximo, foi em 98, o ano da minha maior agonia, eu perdi de 130 eu caí para 80 quilos em 3 meses. Todo mundo tem que fazer uma operação depois disso, para tirar as dobras. Eu não precisei nada. Eu não dobrei coisa alguma, porque eu não engordei na barriga, nem no braço, nem nas pernas. Eu fiquei grande. Fiquei mais alto, um pé maior, mas foi tudo bem distribuído. Quando eu emagreci, eu fiquei totalmente normal, outra vez. E hoje eu sou um cara com 70 quilos de peso. Eu estou precisando ganhar mais massa muscular, né? Por causa da idade. Principalmente na perna, né? Você vai afinando as pernas e os braços. Então eu tomei esse compromisso com a minha mulher, que eu vou fazer isso para desenvolver mais a minha musculatura, embora eu me sinta lépido, leve e confortável na minha movimentação. Mas voltando ao jejum e à oração, jejuar sem orar é passar fome, ou é só uma dieta que não se deve fazer, porque ninguém deve ficar períodos longos sem comer nada, sem deixar de se alimentar. Para o jejum ter significado, você tem que fazer isso pensando no silêncio da sua mente. E foi o que eu aprendi com meu pai, e aprendi com um homem chamado Sadhu Sundar Singh, que era um indiano da seita dos Sikh na Índia, que se converteu ao evangelho com 14 anos e morreu aos 33. Ele desapareceu nas montanhas do Himalaia. E foi um dos caras que mais ensinou sobre jejum na história mais recente da fé cristã. Um homem lindo, maravilhoso, extraordinário, que pouca gente conhece e o mundo inteiro deveria ter conhecido a história desse indivíduo. Eu tive a bênção de me tornar irmão dele por literatura, lendo as parábolas e a história dele. E meu pai me fez o favor de me introduzir a ele. E aí, junto com meu pai e com o Sadhu Sundar Singh, eu comecei a orar e jejuar. E como eu morava no Amazonas, eu logo comecei a jejuar no mato, na floresta. E aí eu fui descobrindo, eu já não era virgem de viagem astral, de Lobsang Rampa. Que isso? Isso era no tempo do movimento hippie. Você aprendia a viagem astral com o Lobsang Rampa, que era um mestre de tipo um Osho, de viagem astral, de Khalil Gibran Khalil, tudo isso que já nos anos 60 estava ali na minha geração. Eu já vinha dali, do ayahuasca, do chá de cogumelo, de não sei o quê, de projeções astrais, de respiração, de treino de respiração para viagem astral. Tudo isso eu tinha conhecido antes de me converter.
Mas eu descobri que tudo isso era brincadeira perto da seriedade do jejum e da oração de verdade, segundo Jesus, conforme o Evangelho, conforme a prática do meu pai e do Sadhu Sundar Singh. Então, logo, logo o papai começava a me dizer: meu filho, se você vai jejuar, não fique saindo aí para todo lado, para correr, para pregar, para expulsar demônio, para isso, para aquilo, aquilo outro, porque você só vai ficar passando fome e com dor de cabeça. Se você vai jejuar, se retire. E aí eu comecei a ter uma disciplina, eu era muito, muito disciplinado. Durante os 10 primeiros anos da minha vida, eu vivi uma disciplina muito grande em relação a... Tinha dia para tudo. E havia os dias de separação para o jejum e para a oração. E eu preferia ou me trancar dentro do quarto ou ir para a floresta. Aí logo eu descobri que na floresta era uma maravilha. No meu quarto era lindo, porque eu ficava com o Novo Testamento aberto e, cara, eu decorei o Novo Testamento. Quando você me vê citando as coisas aqui, eu não preciso nem lembrar. Parece que vem tudo escrito aqui na minha cabeça, tá? Passando um TP. Tem um teleprompter do Novo Testamento, dos Salmos, da Bíblia inteira na minha cabeça. Eu lendo em jejum, aquilo entrando num estado de fixação na minha mente, inapagável. E eu não precisava nem lembrar, escuta, é o capítulo tal. Não, eu olhava a página, a altura, o lugar, a letra, tudo. Estava tudo ali, o número do capítulo, do versículo. A memória fotográfica ficou exacerbadíssima na minha mente. E eu acordava às vezes, acordava não, eu era acordado pela minha esposa no meio da noite, porque eu estava recitando Colossenses inteiro. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em pé, recitando aquilo. Efésios, o Evangelho todo, estava tudo. Era uma fonte de água viva. Aí depois eu comecei a ir para o mato. Aí eu forrava ali a floresta, botava um negócio para me proteger e deitava e ficava. Rapaz, parecia que você sentia a respiração das árvores, de tudo. A audição ia crescendo, crescendo, crescendo. A mente se dilatando. A sensação de conversa com o vento, com as nuvens, com todos os entes vivos. Um sentimento de harmonia, de sinfonia extraordinário dentro de mim, uma alegria que dava vontade às vezes de sair correndo, mas eu falando, eu não vou correr, eu vou ficar, eu vou chorar de prazer, de gozo, aonde um orgasmo mais gostoso que você possa ter ainda é uma brincadeira de cafuné perto do tomar de prazer que invade o teu ser. Agora, pode ter gente ouvindo dizendo que esse cara é maluco. Ao mesmo tempo, eu sou acusado de ser racional demais, filosófico demais, mas essa fusão foi feita em mim junto com o jejum e com a oração. Lá é inseparável dentro de mim. Não são departamentos estanques em mim, está tudo fundido. E o jejum e a oração aumentou a minha filosofação, aumentou a minha compreensão físico-quântica, aumentou a minha percepção estética, aumentou tudo que podia ter aumentado em mim, cresceu no jejum e na oração. E foi a melhor escola que eu podia ter tido. Depois de um tempo eu não pude mais continuar no mesmo ritmo do que eu fazia, porque os meus filhos foram ficando grandes demais, eu tinha que dar uma atenção. Eu viajava muito tempo, todo dia eu voltava para casa, eu tinha que dar atenção a eles. Aí a minha prioridade passou a ser eles, mas eu nunca perdi o que eu alcancei durante aquele período. Foi como você desenvolve uma memória celular, você desenvolve uma memória muscular, você desenvolve algumas coisas que viram reflexo. Eu estou hoje magrinho, perdi massa muscular, mas eu não perdi reflexos.
Se o cara me pegar de repente por trás, eu sei exatamente onde é que eu vou jogá-lo. Para onde eu vou virar, onde eu vou travar, o que vai acontecer. Na mesma hora. Não vai embora. A mesma coisa na mente, muito mais ainda no cérebro, na mente, no espírito, então, que não perde massa muscular, na alma, na psique, no psiquismo. Essas coisas só vão continuando a crescer. E quanto mais idoso, ou velho, ou desenvolvido, ou maduro, ou treinado, porque essas coisas também são treináveis, elas aumentam, elas se desenvolvem na gente. Como musculação. Como musculação. Então, o exercício físico é muito proveitoso, mas o exercício na piedade é infinitamente superior. E isso é o que as pessoas não entendem. Então vá na sua academia, faça o que você tem que fazer, mas não deixe de treinar o seu espírito, Exato. nem a sua mente, nem a